Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Comigo, seu anfitrião de sempre, Karim Feres, que você já deve conhecer. E olha, vou falar uma coisa pra você. Verifique na nossa plataforma principal, que é o YouTube, se você está efetivamente inscrito no canal. Se tiver inscrito inscrever-se, é porque você ainda não está inscrito. Aí você vai com o seu dedinho indicador e faz pim, não faz barulho, mas aí vai pim, e aí vai aparecer inscrito. Aí sim você está efetivamente inscrito no canal. Se você quiser ativar o sininho também, aí cada episódio que sobe, você vai receber um avisinho de que subiu um episódio novo com pessoas fantásticas. E por falar em pessoas fantásticas, eu vou receber hoje um rapaz jovem, mas com uma história de vida de velho. Seja bem-vindo, Juliano Baroni. É muito prazer, Karim. Você gostou da minha definição? Olha, não sei o quanto jovem, né? Porque não, você é jovem. Já tem uma história aí. Então, tem a história, são 41 anos nas costas. Não, já tá bem. Juliano Baroni, que é ator, produtor, professor, gestor cultural, que mais? Eu quero saber tudo. Então, por isso que eu falei, uma história de vida. Você começou ator bem pequeno, jovem? Exato. Ah, tá. Na verdade, a primeira coisa que eu me lembro de fazer e amar foi teatro. Sério mesmo? Foi com 6, 7 anos de idade e entrei numa escola de teatro para criança e me encontrei. Mas a sua mãe te pôs lá? Você era muito arteira? Ela falou, vamos pôr esse moleque no teatro. Na verdade eu queria ser dançarino e minha mãe estava procurando uma escola de dança. Eu lembro que foi uma coisa assim. Eu lembro que eu digo, né? Eu era criança. Aí ela mentiu pra você? Não, mas aí foi... Ela encontrou uma atriz e a atriz falou, olha, bota ele numa escola de teatro para criança, que lá ele vai ter dança, vai ter canto, vai ter interpretação. E entrei e nunca mais saí. Que legal. Tanto que eu me apaixonei que eu acabei buscando, inclusive, montar escolas de teatro, porque virou minha paixão. Né? Fazer teatro, mas também formar pessoas e dar a possibilidade para que mais pessoas possam ter... Né? Que possam interpretar, que possam se jogar no palco e ter essa experiência que é única. Claro, dá mais oportunidades para pessoas que têm esse desejo latente também, né? Exato. E não necessariamente para quem quer ser ator ou atriz. Né? O mais legal é isso, é que o teatro é para todo mundo. Né? Então, independente se você quer se profissionalizar... Ou não, exato, quer se soltar na vida, né? Pessoa muito tímida. Mas eu sempre pergunto para as pessoas assim, olha, fala um dia que foi único para você. Muitas pessoas falam que foram momentos em que subiram no palco, em que se apresentaram, em que dançaram, em que cantaram, em que se colocaram diante do público. Então isso marca a nossa história, né? E alguns escolheram fazer teatro profissionalmente, como já dizia Boal. Pois é. Você sabe que eu sou um cara tímido também, né? E para mim o teatro... Antes do teatro, na verdade, o teatro já tinha me soltado um pouco. O que me fez soltar foi o bullying. Que eu sofria bullying porque eu era muito pequeno, a escola pequena e magrinho. Somos dois. Então, você também? É verdade, né? Você é menor que eu, né? Tenho 1,58. É verdade, eu tinha 1,50 até os 16 anos. Aí eu dei sorte que cresci 20 centímetros. Ah, não, eu parei. Você cresceu 8 e ficou com preguiça do resto. Tá? Mas é isso, é muito legal. Agora me conta, você ficou nessa escola de teatro até o quê? Não, a vida 16, toda, até 10 anos? Eu fui até os 17. É mesmo? Aí depois eu entrei numa escola profissionalizante de teatro, o Célia Helena, que eu sou muito grato, inclusive, a toda a formação que eu tive lá. Saí do Célia Helena formado como ator, fui para uma faculdade de teatro, fazer a Embi Morumbi, aí numa das primeiras turmas de teatro. Amei a faculdade, entrei na parte de licenciatura, aí me formei como professor, depois fui para a área da sociologia, aí fui estudar toda a parte da relação entre a arte e a sociedade e a educação. E até hoje consegui, né? Trabalhei muito como coordenador de escola, professor de escolas de teatro. Vamos detalhar isso aí. Como é que você foi? Você migrou tudo bem, você fez lá a escolinha, aí foi ator, e como você migrou para professor e especialmente para escolas, para coordenar ou para dar aula? Nossa, isso é uma história muito maluca. Porque, assim, durante uma época eu não suportava a escola. A que você estudava? Eu vou contar um segredo, não é segredo, né? Porque eu não suportava a escola, ir na escola. Né? De teatro não, ou normal? Normal, exato. E eu não entendi o porquê. E chegou um momento em que eu não queria mais ir, mas eu não entendi o porquê que nas aulas de teatro eu amava ir. Sendo que era uma escola também, era uma escola técnica. Então a minha escola
do fundamental, do ensino médio, eu não suportava. E a minha escola técnica de teatro, eu amava. E aí eu comecei a entender que dentro da minha escola, das escolas formais, né, nas escolas de formação, se discutia pouca arte. E quando se discutia arte, era de forma teórica ou de forma histórica. E não estou questionando isso, é importante saber a história do teatro. Mas e quem queria ser artista? E quem queria fazer teatro? Eu via que não tinha espaço. Então, o que eu busquei fazer? Voltar para as escolas, e algumas delas eu estudei nelas. Foi umas outras histórias malucas da minha vida, né? Voltar para a escola que você não se dava bem como aluno, como professor. Como professor de teatro. Exato. Com o objetivo de montar espaços para aqueles que eram Como você tinha sido. Exato. Genial. Então eu fui buscando formas de dar aula como eu gostaria de ter tido aula. Inclusive, eu comecei a dar aula para professores de química, de física, de educação física. Sério? Sobre a forma pedagógica? Exato. Que legal, para ficar mais interessante, né? Porque tem professor realmente que é maçante, né? Exato. E que a gente vê hoje em dia até alunos que deixam de gostar da matéria por causa da, sei lá, inépcia do professor. Não, eu sou um apaixonado por estudo. E eu não entendi o porquê que na época eu não consegui estudar nada. E uma das questões era isso. Eu não aprendia por meio da lousa. Eu aprendia por meio da interação com o professor, com os outros alunos. E então eu fui criando metodologias de ensino para professores também. Para que os professores pudessem entender que eles poderiam usar jogos teatrais, exercícios práticos para a compreensão daquelas matérias. Tanto que hoje eu dou muito mais aula para quem não quer ser ator do que para quem quer ser ator. E muitos deles são professores. Né? E isso foi um trabalho que eu fiz por muito tempo e continuo fazendo. Que é dar aula para quem dá aula. E para a gente discutir a educação. Para a gente discutir a relação entre aluno e professor e instituição. Porque a instituição tem uma potência dentro do ensino. Né? A relação com as famílias. Né? Daí eu fui coordenador de algumas escolas. E hoje eu decidi montar 2 escolas. Aí eu tenho uma escola no interior de São Paulo, em São Francisco Xavier, e uma escola em São Paulo, aqui dentro do edifício Itália, do lado do metrô República. Qual foi a primeira? Em São Francisco Xavier. É mesmo? Exato. Eu fui para São Francisco Xavier, eu tô lá há 8 anos. E eu montei, lá, imagina, são 4.000 habitantes. E eu conversei com alguns jovens que hoje, inclusive, são grandes parceiros meus, né? Até fala que a Penélope, a Mari, a Tássila, a Madu, eram pessoas que queriam se profissionalizar. Madu? Madu, mas lá de São Francisco. Então, eu sei. De São Francisco? Não conheço. Não conhece. Mas se conhecer, você ia achar engraçado. Mas depois eu conheço muita gente de lá. Depois a gente vai... depois a gente troca umas figurinhas. Inclusive, você tem que ir para lá para conhecer. Vamos, bora. E uma das questões, a Yolanda, que já tinha feito teatro. A Yolanda você conhece. A Yolanda eu não conheço também. Também. Elas queriam se formar como atrizes e não tinham como. Mas elas eram professoras? Não. Elas eram... Moradoras. Só que queriam ser artistas. Então, mas você aí no contato diário de ir pra lá, tal, você começou a conhecer as pessoas. Exato. E começou a ver esse desejo das pessoas. Até o dia que eu decidi montar um espaço cultural, montar um teatro na região, e eu me coloquei e falei, olha, eu vou montar uma escola de teatro e eu vou formar vocês. Então eu fui, montei um plano de ensino, a gente hoje é certificado pelo SATED, a escola é regulamentada, Caramba. O teatro é todo regular para que você possa assistir espetáculos de teatro. A gente recebe hoje, a gente já está... A escola hoje lá tem 3 ou 4 anos. A de São Paulo tem 2 anos e meio. Então lá a gente já está no ciclo de novos artistas formando. A gente está formando artistas todo semestre na cidade, né, no distrito, que é na cidade, lá no distrito São José dos Campos. Então lá começou. E eu tinha decidido morar lá. Eu não estava mais em São Paulo. Aí... Você estava morando lá? Eu estava lá, exato. Eu aluguei um espaço, minha casa, montei o teatro e fui. Aqui em São Paulo, um amigo meu, um grande parceiro, Marcos Veríssimo, ele tinha tido o convite de administrar o Teatro Itália.
E ele me Ah, chamou. o Marcos Veríssimo. Bom, ele é... Ele eu acho que eu conheço. porque ele é parceiro Ele do eu acho que eu Alberto. conheço. Provavelmente você conhece. E aí, o Marcos falou, Ju, você não tá afim de administrar o teatro comigo e você montar uma filial da tua... Uma filial, né? Montar um braço de São Francisco aqui em São Paulo, dentro do Teatro Itália. Aí, falei, putz, não vou deixar essa passar. Então, aí eu voltei para São Paulo, né? Porque eu fico metade lá e metade aqui. E montei a escola dentro do Teatro Itália. E hoje eu e o Marcos, junto com o Gabriel e a Priscila, a gente administra o Teatro Itália. E dentro do Teatro Itália tem a NCA São Paulo. Então tem a NCA São Francisco Xavier e tem a NCA São Paulo. Então hoje eu tenho essas duas escolas, né, de formação de atores. Que demais, hein? Que Loucura. Loucura, né? Loucura. Você mora metade, você falou, metade lá, metade aqui. O quê? Uma Exato. semana, duas Não, semanas? às vezes é 2 dias lá, 2 dias aqui, 2 Sério? dias lá, 2 dias aqui. Caramba! Às vezes vai num dia, volta no outro, ou fazer bate-volta, né? O que você diria que os momentos marcantes da sua vida? Nossa, Um monte, né? um monte. Olha, é o que eu sempre falo, assim, a nossa profissão de ator e de atriz, ou de diretor teatral, produtor cultural, professor, o tempo inteiro a gente tem momentos marcantes. É impressionante. Assim, você dá aula, é sempre um momento marcante, porque sempre tem algo novo que você aprende e algo que fica para sua história. Mas acho que o grande momento marcante mesmo da minha vida foi quando eu formei os primeiros jovens atores em São Francisco. Isso é real, isso foi o momento mais marcante da minha vida. Foi quando a gente montou uma escola num distrito de 4 mil habitantes, por 8 anos, passamos por uma pandemia. Por 8 anos o quê? 8 anos que a gente está lá. Sim, mas quanto tempo... Sim, quando que você começou a ter a ideia de montar? Há 8 anos. É que a minha história é muito louca. Eu fui para lá, Então, você foi para passar lá... férias. Eu olhei para a cidade e falei, quero ficar aqui. Aluguei uma casa. Em 3 meses eu aluguei esse espaço. Em 3 meses Exato. você alugou o espaço. Exato. E já aluguei o espaço, já montei o Centro Cultural, lancei o Centro Cultural, lancei os cursos livres pela escola e o curso profissionalizante veio há 3 anos, 3 anos e meio atrás. Há 3 anos Mas e meio. há 8 anos que a gente tem o espaço lá. Tá. Desde quando eu cheguei. Vamos no profissionalizante. Você montou há mais ou menos 4 anos, 3,5, 4 anos. Quanto tempo de curso? 18 2 anos. meses? 2 anos. 2 anos. Tá. E então você já formou uma turma? Não, formei, já tá todo semestre a gente forma. Ah, porque, claro, vai entrando Porque mais. é semestral, né? exato. Vai entrando mais, semestral. Então a gente você... conseguiu ter uma relação com os jovens da cidade. Então, né, o pessoal que está no ensino médio, a gente tem um curso gratuito para quem está no ensino médio, ninguém paga nada para estudar na minha escola, na parte do curso livre. O aluno que se interessa com a profissão do artista, aí ele ingressa nesse curso profissionalizante. Aí ele fica 2 anos com a gente. Quantos profissionalizantes já se formaram? Profissionais? Lá a gente já está, acho que 10 ou 12 profissionais que a gente formou, está formando. No final do ano a gente forma mais 4, porque é cíclico. Então, no meio do curso, entram pessoas na turma que está rodando. Tá. Então, tem gente que está se formando, a gente está no 3º semestre, a gente está no 2º, a gente está no 1º. Porque lá você não consegue montar uma turma por semestre com 10 alunos, porque nem tem isso. Imagina, 4 mil habitantes, hoje a gente tem uma média de 100 alunos ao todo, né, contando com os cursos livres. Sim. Então, você coloca isso em proporção, é muito grande dentro de São Francisco. Você tem 4 mil habitantes e 100 estão na tua escola, é uma proporção grande. É muito grande. Só que, mesmo assim, não se sustenta para montar cursos profissionalizantes constantes. Então, a gente faz esse que a gente chama de curso cíclico. O aluno entra, logo em seguida entra pessoas no próximo semestre naquela turma que está rodando. E aí, por aí vai. E a gente vai formando todo semestre alunos novos. Agora, e ela se sustenta? Alunos não, atores e atrizes, né? A escola se sustenta financeiramente? Aí é uma pergunta... Não se sustenta. Como que nunca faz? se sustentou. Aí Você? Aí a gente faz todo o trabalho de ir em busca de apoiadores. A gente tem alguns apoiadores na cidade que são nossos anjos. Eu trabalho muito, então por muito tempo é isso. Eu dou aula, eu dirijo espetáculos, eu produzo. Grande parte dessa verba eu jogo para manter aquele espaço. Agora, a gente foi contemplado pelo PROAC,
de manutenção e modernização de espaço. Que então, legal. a gente ganhou uma verba para manter por 18 meses o espaço. Pelo menos alguns custos estão mantidos. Então, agora deu uma segurada. Mas por 7 anos, acho que se 2 meses deram lucro, foi muito. E você ralava para você se lascar e receber para poder sustentar. Pô, que bacana, parabéns. Eu sempre penso assim, quando a gente tem um objetivo e uma missão para nós, né? Que lindo. É difícil você... Tem aquela frase, né? O difícil não é saber o que é certo. O difícil não é fazer o que é certo. O difícil é saber o que é certo. E quando a gente sabe o que é certo, fica difícil não fazê-lo. É verdade. Então, se eu sei que é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer. Então, a minha vida é destinada a isso. Né? Então, agora que eu consegui formar essa turma, esses alunos que se formaram profissionais, hoje trabalham no espaço, a gente foi contemplado pelo PROAC, agora deu um fôlego para a gente investir em outros projetos que vão dar oportunidade para outras pessoas que querem trabalhar com teatro e com qualquer outra linguagem artística. Esse é o grande jogo. Eu acredito que a gente tem uma chance. Eu não vou desperdiçar essa chance. Mas eu também quero dar a oportunidade para que pessoas que querem ter a chance de vivenciar a arte tenham essa chance e que ninguém deixe de viver isso. Essa é a grande sacada. Para mim, isso tinha que estar... todo mundo tinha que ter esse direito. Mas se a gente não tem, por N motivos políticos, socioeconômicos, culturais, etc., eu, pelo menos, busco fazer uma parte disso. E agora, jogando para São Paulo. Né? Só que a gente sabe que São Paulo é muito grande. Então, a gente pega uma parcela menor. Mas São Francisco, a gente sabe... Eu tenho uma amiga que ela falou isso para mim. É como se... São Paulo, se você joga uma pedra numa lagoa, ela faz assim... Plup. Agora lá, se você joga uma pedra na lagoa, ela faz blue. E ela atinge todos os lugares. Porque ela atinge a educação, a saúde, a relação com a comunidade, a relação com as famílias, a possibilidade de novos empregos, de economia criativa, de geração de novos projetos artísticos, culturais, e que não dependam de pessoas que venham para a cidade, mas que a cidade crie, o distrito crie os seus próprios projetos. E aí você cria o quê? A autonomia. Né? E a autonomia e a emancipação são as duas coisas, para mim, mais importantes que um cidadão tem que ter. Você ter a autonomia de agir e a emancipação de saber o que você está fazendo. De você ter a consciência dos seus próprios passos e de que esses passos reverberam. Né? A busca por um bem coletivo, para mim, está sempre em primeiro lugar. Porque no momento que você tem um bem coletivo, você tem o seu bem individual. Você está feliz, porque o outro está feliz. Demais. Agora, quantas pessoas eu não passei na minha vida que queriam fazer teatro e eram proibidas pela família, eram proibidas pela instituição que estava lá, ou pela escola que não dá oportunidade, ou muitas vezes falando, você vai ser vagabundo, você vai se ferrar na vida, isso não é profissão. E aí, desde o começo, eu falei, por que não é profissão? Né? Quando alguém chega para mim, dá um ingresso. Então tá bom, então eu vou no médico e vou falar, então me opera e eu não vou pagar. Por quê? Porque você ama. Claro que eu amo a minha profissão, mas eu tenho que ensinar as pessoas a viverem dela. O médico vive dela, o advogado vive dela, o contador vive dela. Por que o artista não pode viver dela? Né? Então, isso desde o começo foi uma meta. Criar espaços para que as pessoas consigam compreender o que é a profissão do artista, como viver dela, e não é sobreviver, é como viver dela, viver bem, né? Dignamente. A pessoa poder ter um carro, poder ter uma casa, poder ir num restaurante, poder viajar, poder sei lá o quê, poder doar o que ele quiser doar, não sei. Mas viver da arte. Né? E aí eu acredito que a escola é o ponto inicial disso. E a relação que você tem entre professor e aluno e orientação, né, e direção, instituição, e a escolha dos professores certos, que tenham esse princípio, isso para mim é a base de tudo. Porque faz a roda girar.
né? Então, por exemplo, hoje é muito, muito legal de falar que os primeiros alunos que se formaram como artistas em São Francisco Xavier, hoje, são aqueles que mantêm a escola, eles são os produtores do espaço. Ou seja, eles estudaram, eles se profissionalizaram e hoje eles trabalham e hoje eles coordenam. Então, por exemplo, a Tássila hoje, ela se formou, ela é a coordenadora da escola. Ela ajuda na coordenação, na assistência de coordenação. A Penélope se formou, ela é a produtora da escola que ela se formou e do espaço cultural que ela se formou. A Mari, ela faz a administração financeira da escola que ela ajudou a crescer. E hoje ela que cuida da parte financeira. Então, isso é lindo. E agora os novos jovens que estão vindo vão fazer esse ciclo acontecer. E a gente vai rodando. E outras escolas, e outros grupos, e outras potências artísticas vão começar a acontecer naturalmente. Mas eu estou filosofando demais. Não, acho demais. Você está filosofando e eu estou aqui sorvendo essa filosofia. E eu já ia perguntar aqui para você, que espetáculos que vocês já fizeram lá? Lá a gente montou, primeiro foi Antígona, depois a gente montou Romeu e Julieta, itinerante. Depois itinerante? A gente montou na casa inteira. Então o público ia seguindo. Que legal. O Romeu e a Julieta e os personagens. Aí nós montamos uma peça-filme a partir dos textos de um ato do Tennessee Williams. Montamos Terror e Miséria no Terceiro Reich, do Brecht. Édipo Rei, do Sófocles. E agora estamos montando Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare. Que demais. O teatrinho tem quantos lugares? 25. 25. Chama Teatro de Bolso Vitor Leonardi. Olha que legal. Em homenagem a um poeta da região, que é meu grande parceiro e amigo. Então, ele é um teatro de bolso. Cabem 25 pessoas. Depois eu te mando as fotos para você ver. Que legal. O Vitor fala isso. Ele fala assim, o teatro de bolso ele é pequeno em número de lugares e grande em sua capacidade de transformação. Que demais. E aí o público são os turistas? Não. São moradores. O público? É o que eu falo. Meu foco lá não é trabalhar com turista. Nem vem turista, na verdade, na minha casa. Pouquíssimos vêm. Porque é na sua casa o teatro? Não, porque o nosso foco são os moradores. Não, mas o teatro é na sua casa? Na minha casa. É o mesmo espaço. Eu sempre sonhei em morar num teatro. Aí dessa vez eu consegui. Mas aí... Só que assim, é um teatro aberto, né? Com entrada própria. Não é que você entra na minha casa para ir no teatro. Imagina. Mas quem vai ao teatro lá são os moradores da região. São as pessoas que estão lá que querem ver teatro. Que demais, hein? Porque muitas vezes o turista também não quer ir para São Francisco para ver teatro. Mas o morador que não tem acesso o tempo todo ao teatro, como tem em São Paulo... Imagina, São Paulo tem 100 peças por semana. Exato. Lá tem uma a cada 2, 3 meses, entende? Tanto que quando a gente faz espetáculo lá, lota. Lota, mas assim, lota. A gente fez agora um pupurri das peças dos nossos alunos, que eram partes do espetáculo, mas tinha mais de 120 pessoas, assim... Gente em cima da árvore assistindo, subia na mesa para assistir de longe, se amontoava no barzinho, sentava junto com os atores, fica na coxia. É o que eu falo, é uma potência. Né? Não é um lugar que você fala, eu vou lá, vou assistir uma peça de teatro. Não, você vai viver a arte. Que é o que eu acho que falta, inclusive no teatro. Às vezes a gente fala muito de fazer teatro, mas vivenciar teatro é difícil, né? Você ter a experiência do que é viver a arte, viver a arte, né? Que para mim, eu sou da opinião que o teatro ele começa quando ele termina. Porque enquanto ele está acontecendo, o público vai absorvendo. Quando ele termina, é quando o público começa a refletir sobre como aquilo tocou o seu coração e como ele vai se transformar a partir daquilo. É ali que começa o espetáculo. Porque ele nunca mais sai da pessoa. Ele fica eterno. Eterno. Eu falo, o teatro salvou minha vida em muitas questões. Né? E eu lembro até hoje de inúmeros espetáculos que eu assisti que eu falava, cara, isso não é possível que eu estou vendo isso aqui. Isso é um elogio à humanidade. Não é uma peça de teatro. Então, acho que esse é o lugar em que eu busco
diariamente. Então, olha só para te responder a tua primeira pergunta. Quais foram os seus momentos mais... Se você já viveu momentos marcantes. Exato. É isso, é o tempo inteiro é um momento marcante. Porque se eu ficasse aqui, eu falaria por 18 horas de momentos incríveis que eu vivi por causa do teatro, junto com o teatro, e ao lado de pessoas que fazem a diferença no seu dia a dia. Então não dá para escolher um. Seria sacanagem. Mas se eu te falar um nome? Brecht, por exemplo. Aí te quebra. Aí a gente deu uma estudada. Não, Brecht é um autor, né, alemão que, quando eu comecei a estudar, foi o nome em que... Bertolt Brecht. Foi o nome em que me colocou num ponto de artista que era como que o teatro consegue transformar a sua realidade, e o foco é a transformação. A transformação, primeiro, do ser humano que está fazendo teatro, porque se eu não me transformar com a obra que eu estou fazendo, não tem sentido você fazer aquela obra. E depois, e consequentemente, você transformar o público e criar uma relação de reflexão sobre a vida em que a gente vive. Porque ele coloca uma questão muito forte, que para mim é uma... como se fosse um... Não gosto da palavra regra, mas eu nunca esqueço. Que é, se algo está natural, tem algo errado. Então ele tem um poema que ele fala assim: desconfiai do mais trivial em sua aparência singelo, e examinai sobretudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente e de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Então, depois que eu li isso, mudou a forma como eu vejo a arte e a forma como eu vejo a minha vida. E agora, vindo aqui no Tudo é Possível, né? Porque ele termina com nada é impossível de mudar. Exato. E eu aqui, o nosso podcast chama Tudo é Possível porque eu realmente acredito nisso. Que tudo é possível. Uhum. Eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, uma no gancho aí, eu queria saber do engajamento deles nessas peças todas que vocês montaram. Teve alguma que foi assim um engajamento emocionante, ou todas são... Todas. Todas têm um engajamento, mas assim, uma que eu acho que que aconteceu, que foi algo incrível, foi o Romeu e Julieta, que foi algo realmente marcante, e o Terror e Miséria no Terceiro Reich. Porque a gente pegou um teatro de 25 lugares, ele tem 5x5. A gente fez em arena, e os alunos interpretavam num tamanho dessa mesa aqui. Caramba! Só. Era um filete. 14 alunos. Com o público aqui e aqui. Que louco. Eu falo assim, gente, isso aí... E assim, Terror e Miséria do Brecht talvez seja uma das peças mais difíceis de fazer. E você pegar uma meninada de 14 a 20 e poucos anos e dar vida a uma obra complexa que fala sobre uma das piores épocas da história da humanidade. E o Brecht coloca isso assim, mas botando o dedo na ferida. E o público... A gente misturou com as músicas da Elis Regina, que era demais, da década de 60, 70. Do Falso Brilhante. Então a gente uniu a obra da Elis com o Brecht em São Francisco Xavier. Aí é maravilhoso. Então, assim, e uma peça amadora, porque não era profissional. E o público saiu extasiado. Que, além disso, eu trabalho com as minhas peças profissionais, né? Aí é outro lugar. Mas ali não são atores profissionais ainda, né? Estão em processo de formação. E a gente está vendo isso agora acontecer na Iniciar em São Paulo. O engajamento dos artistas de São Paulo que estão assumindo o Teatro Itália, montando espetáculos dentro da escola, se apresentando no Teatro Itália, tendo essa experiência de estar num dos palcos mais incríveis de São Paulo, dando vida àquele teatro que ficou um tempo fechado. E que a gente está revitalizando ele aos pouquinhos. Então, por isso que eu falo assim, o teatro ele é transformador por si só. Onde ele chega, se ele é feito com ética, com qualidade e com profissionalismo, que vamos combinar, tem muito teatro sem ética, sem profissionalismo, sem qualidade. E a gente tem que apontar. Como tudo nessa vida, Exatamente. Né? Então, se você faz assim, ele é transformador por si só.
Porque quem faz já está se transformando. É como se pensasse assim, vamos transformar o mundo. Nossa, mas o mundo é muito complexo, porque o mundo é enorme. Sim, mas você muda o seu mundo, você muda o mundo. Sim. E fazer teatro é mudar o mundo, porque eu estou em contato direto com textos, personagens que não são eu. Né? Mas tem uma frase que eu adoro do Boal, que ele fala assim, que o teatro não sei se é do Boal, se era nesse sentido, não vou falar porque se for errado, mas fazer teatro é descobrir quem eu sou, quem eu não sou, mas o que juntos podemos ser. Então, em personagem é quem eu sou, Juliano, quem eu não sou, sei lá, Hamlet, mas o que o Hamlet e o Juliano juntos vão ser. Só que no grupo é a mesma coisa. O Juliano, você... Carim, Carim, desculpa. Não, tô brincando, tô zoando. Carim, né? Pessoal da edição, pessoal... Quem eu não sou, mas o que juntos... Sim. Podemos ser. Né? Então, é o tempo inteiro uma caminhada coletiva. E de reflexão do sou e não sou. Mas podemos ser. Olha lá, já estou filosofando. E seremos. Não, é isso aí, é legal. É isso aí, velho. Tudo é possível. Então, aqui é o espaço para a gente fazer o que a gente quiser. Eu perguntei para você o momento mais desafiador. Você falou que foi assumir a escola em São exato. Paulo. Acho que o grande desafio para mim foi assumir as direções de escola, né? Até você brincou comigo, que eu digo, né? Tipo, sofria bullying, não sei o quê. Pô, chega lá teu cara de menino, baixinho, tatuado, cabeludo, vamos dirigir uma escola. E aí você cai com... Né? Como é que você lida com isso? Como é que as pessoas lidam? Então, era um grande desafio de você ter... Né? Você tem que sempre provar que você... Mostrar o seu valor, né? Exato. Mas como... Eu sou muito fácil de lidar. Né? Para mim é sempre muito, muito fácil. Não tá aparecendo aqui, eu tô começando a discordar. Não, tô brincando. Porque é simples, assim, eu tenho o meu serviço, eu tenho a minha função, você tem a sua. Então, a gente tem que fazer junto. Você não precisa discutir, não precisa fazer nada. Né? Então, acho que os grandes desafios foram assumir as escolas que me colocavam ou, por exemplo, dar palestras né, para um público muito grande, ou os desafios maiores que eu tive, que era, por causa dos meus traumas escolares, entrar no ensino médio e falar com as turmas. Porque eu lembrava do meu passado. Aí me dava pânico. Aí eu tinha que respirar. Eram grandes desafios. Quando eu tinha que falar dentro das salas do ensino médio. Só que era assim, uma delícia. Só que o pânico sempre vinha antes. Tipo, nossa, minha época de escola. Então, me conta como foi que apareceu a primeira oportunidade e como foi que você lidou com isso. Acho que teve algumas que foram meio concomitantes, assim. Tá certo, né? Concomitante. Tá certo. A gente se perde no português. Simultaneamente. Eu assumi uma turma livre num clube chamado Tênis Clube Paulista. Fiquei lá por muito tempo. Inclusive, hoje, um dos meus sócios, o Gabriel Ferrara, foi aluno meu. Na época, ele tinha 8 anos de idade. Até hoje, a gente trabalha junto. Ele é meu sócio no Teatro Talha. Pô, você é velho mesmo, hein? Parece novo, então. Tô falando, tem história. Ele deu risada. Aí, junto com isso, logo em sequência, eu assumi para coordenar a parte de teatro do Colégio Objetivo. Então, as 11 unidades principais do Objetivo era sob a minha empresa, que era a Núcleo Educato, mas na época era. Na pandemia a gente rompeu, mas a gente ficou lá por muitos anos, foi 14 anos, coordenando a parte de teatro no Objetivo. Então, a gente coordenava em todas as unidades. E eu criava grupos de ensino de teatro fora da aula, né, para os alunos. Mas como é que foi para aparecer o tênis? Você fazia um tênis, né, no clube de tênis. Como que apareceu o Objetivo, por exemplo? Que eu tô vendo assim, que não foi uma coisa tradicional, que você teve uma liberdade de... Como é que foi que apareceu isso? Eu estudei no Objetivo. E aí eu propus. Você foi propor, olha que fantástico. Falei, olha, eu acho que deveria ter curso de teatro. E aí me deram a possibilidade de começar com 2 ou 3 turminhas.
No final, a gente terminou com 11 unidades, com mais de 400 alunos por Que mês, legal, hein? por ano. Não, foi uma loucura. demais. Eram muitos professores, muitos estagiários. Muitos desses meus alunos se tornaram atores profissionais depois. E aí, logo em sequência, eu fui chamado para dirigir o Globe, que era uma antiga escola aqui de São Paulo, que eu acabei assumindo a coordenação pedagógica da minha primeira escola de formação de atores. E aí, depois dali, aí foi só compreendendo, refletindo. Aí fui dar muita palestra, muito encontro dentro de escolas, dentro de faculdades, pós-graduação, grupos de teatro, para discutir sempre essa relação entre educação, sociedade e teatro. Sempre foi esse meu objetivo. Mas foi aí. Não, fantástico, fantástico. Tô Esse foi o meu adorando. percurso aí. Tô adorando, mas eu quero saber, aqui na terapia Tudo é Possível, Olha só. como é que foi a primeira? É, Que você foi lá. então. Então, a primeira vez que você esteve. Não, então não. Você só falou coisas abstratas. Você falou do seu movimento, mas você lembra do primeiro que você teve o pânico e falou, mas eu vou ter que encarar? Foi no Globe. Foi quando eu peguei a escola para dirigir mesmo, para fazer a coordenação. E eram professores incríveis que tinham lá, né? Você tinha o Ramiro Silveira, você tinha o Fernando Vieira, você tinha a Nora Prado, a Rita Grilo, Priscila Carvalho, Marcos Daúde, que é um grande parceiro, nossa, um dos maiores tradutores de Shakespeare do Brasil. Os caras estavam lá e eu tinha que coordenar uma escola, imagina, os caras eram minha referência, eu tô lá, e eu tinha 20 e poucos anos. E ainda com trauma de professor. E ainda com trauma de escola e tudo isso. Mas ali foi entendendo, a gente foi se... Foi legal porque lá, quando eu entrei, não tinha os cursos para as crianças. E aí eu comecei a criar cursos para criança e adolescente. Ah, você que criou lá o do Globe? Exato. E aí a gente começou com um processo novo de trazer os jovens. E aí foi criando uma nova energia para a escola. E aí depois eu fui aplicando isso em outras escolas. E até chegar na minha hoje. Mas aí você também já foi, né, se liberando desses trauminhas. Mas medo a gente sempre tem, né? Não, medo a gente sempre tem, claro. Se hoje me vai entrar no assim, palco... Exato. Se você não tem frio na barriga, esquece. Fernanda Montenegro falou, se não tem frio na barriga, muda de profissão. Muda de profissão, exato. É a mesma coisa. Você vai... Imagina, a gente trabalha com uma coisa que é ser humano, é sonho, não são coisas palpáveis, né? E você ainda tem que... né? Você tá lidando com o sonho de uma pessoa. Então, por si só, a responsabilidade é muito grande. Né? Quantas pessoas não falam, meu sonho era ser artista. Então vamos ser. Pois é. Entende? É o sonho. Você não está vendendo uma bique. Exato. Você está vendendo, que é incrível, porque a gente tem que ter caneta, mas ali está vendendo um sonho. Que não é palpável. Você não consegue nem registrar, você pode tirar foto, você pode gravar, que não é a mesma coisa. E é engraçado, às vezes a pessoa rala para comprar tal carro X ou carro Y, e o sonho a pessoa fala, mas meu sonho era ser... E o sonho a pessoa larga, né? Exato. É engraçado, né? O sonho deixa para quando der. Para quando der, né? E aí, então assim, sempre é um grande desafio você liderar um time de professores. Porque é isso, você vai estar lidando com o sonho daqueles alunos. E dos professores também. E meu também. Né? Então é isso. Legal demais. São possibilidades aí. Me conta rapidamente, tem uma viagem aí para o Uruguai que deu umas confusões. Nossa senhora, é verdade, você estudou, né, sobre essa viagem. Manda. Nossa, essa viagem. Eu tô curioso. Eu e meu primo, gente, a gente resolveu ir para o Uruguai. Eu e meu primo, será que esse primo é uma figura que é o primo de todo mundo? Porque todo mundo entra enrascado e fala, eu e meu primo, a gente resolveu 3 pontinhos. Não, Gabriel, gente, cara, a gente um dia decidiu ir para o Uruguai do nada e compramos as passagens. Só que aí, na hora que a gente comprou as passagens, estava tudo bem. Aí eu fui conversar com a minha irmã ia casar na época, e aí minha irmã falou assim, Ju, quando você voltar, traz bebida, por causa daqueles, como é que chama, que tem lá? O free pot. Essas coisas aí que você compra os uísques. Fala, não, beleza. Esses negócios que fica com um monte de bebida lá pra você comprar.
E tinha um esquema que você podia pegar na volta. E eu falei, tá bom, então a gente bota na volta pra pegar. Aí minha irmã falou, pô, mas a volta aqui, vocês vão voltar daqui só em fevereiro? Era quando? Um mês? Era em janeiro. Eu falei, não, eu volto dia 15 de janeiro. Ele falou, não, João, tá aqui 15 de fevereiro, sei lá qual que era a data. Eu falei, não é possível. Eu volto dia 15 de... E aí, isso no dia que a gente tava indo pro aeroporto, que era no Natal. Você tá de brincadeira. Foi no dia 25, embarcando. Eu olhei pro Gabriel e falei, Gabriel, a gente comprou passagem errada. A gente vai voltar um mês depois do que combinar. Ele falou, nossa, não, a gente chega no aeroporto e tenta trocar. Não tinha como trocar por causa da época, tá? Tudo, não tinha como trocar. E a gente tentava falar e era no Natal, então ninguém atendia, porque tava tudo de férias, não tinha mais. Eu falei, meu Deus, bom, vamos descobrir como a gente volta de lá. Aí fomos pra viagem, tentando descobrir como a gente ia voltar ao Brasil. E foi indo até o momento que a gente descobriu que a gente tinha que ir pra Punta del Diablo para pegar um ônibus que ia pelo Chuí, ia até Porto Alegre, e de Porto Alegre a gente pegava um avião até São Paulo. Só que nessa história toda, a gente não tinha grana suficiente para fazer isso. E aí chegamos... Putz, essa parte foi muito doida. A gente ficou na Punta del Diablo lá, o ônibus passava tipo 1h, era uma ruazinha, uma estradinha que não tinha luz, não tinha nada. E não passava o ônibus, não passava. Falei, Gabriel, estamos lascados aqui. De repente passa o ônibus escrito Brasil. Falei, puta, graças, vamos embora, o ônibus passar reto. Eu tô brincando. Sério, aí na hora a gente, não sei o quê. Aí tinha um cara um uninho ali, e a gente não fala espanhol também. Aí falou, cara, o ônibus do Brasil, ele pode deixar que eu vou atrás. O cara pegou o carro, foi atrás Vocês entraram? Não, ele foi atrás do carro. Aí o ônibus lá na frente deu um totozinho. Você tá brincando. E ele voltou, aí ele ligou pro... Como é que chama aquilo que passa a fronteira? Sei lá, pro exército, não sei como é que chama isso aí. Pra pegar o ônibus, porque tinham deixado a gente lá. Pegaram o ônibus lá, o cara falou, mas não tem os nomes do cara aqui, eles não compraram essas passagens. É outro ônibus. Eu falei, não tem outro ônibus, já estamos 3 horas aqui. Aí, depois de horas, a gente lá passa... Ah, não, e tem um detalhe. A gente falou, então vamos de táxi. Só como a gente era o último dia, a gente falou, vamos gastar todo o dinheiro, porque a gente vai embora mesmo, então não tinha nem dinheiro para pegar o táxi para voltar. Ah, não tinha. Não tinha. Aí, depois de horas, passou o ônibus, a gente entrou no ônibus e foi pro Brasil. Chegamos no Porto Alegre, atrasadíssimo para pegar o voo, chegamos no voo, entramos no voo, a hora que sai o avião, cai um raio no... Não tô brincando, cai um raio. Você tá de brincadeira. Estoura as luzinhas das... Aí eu olhei pro Gabriel e falei, não era pra gente ter viajado, não é possível. Nossa, que louco, parece filme do Ricardo Darín. Exato, era um looping de coisa que ia e vinha e falava assim, nada tá como organizado, né? After hours. Não, mas chegamos no Brasil. Mas, gente, vá para o Uruguai, vale muito a pena. Vá para o Uruguai. Eu fui, maravilhoso. É maravilhoso. Nossa, você fazer as praiazinhas. Maravilhoso. Ficar em Montevidéu ali é uma delícia. Juliano, a gente tem um quadro aqui sobre livros. E eu queria saber qual foi o livro que te marcou positivamente, que você passaria para frente. Sempre eu falo mesmo. O Conto da Ilha Desconhecida, do Saramago. Leia esse livro. Por quê? Bom, primeiro porque foi um contato que eu tive com o Saramago de uma forma muito intensa. Eu montei esse espetáculo com direção do Paulo Marcos na minha primeira companhia de teatro que eu tive, que era Se a Pé na Porta, que foi um marco para mim. E a gente montou a obra de uma forma na íntegra. Então não era uma adaptação do livro. A gente lia o livro em cena do começo ao fim. Caramba! Era o livro inteiro. Com as músicas que entrecruzava com as músicas dos Secos e Molhados e do Lenine. Era uma coisa maravilhosa. Caramba! E durante esse percurso de estudo, a obra, ela fala uma coisa que é tão significativa que ela fala o seguinte, que o que importa é você ir em busca das ilhas que são desconhecidas e não das ilhas que são conhecidas. Porque as ilhas conhecidas você já sabe que existe, mas as desconhecidas a gente não sabe o que você vai encontrar. Então é a história de um marinheiro, de um homem que decide ir em busca da ilha desconhecida. Então ele passa por como se fosse episódios. Então, por exemplo, no primeiro ele passa pelo rei. E ele fala, eu quero um barco. E o cara fala, pra que você quer um barco? Procurar uma ilha desconhecida. Ele fala, mas ilha desconhecida não tem sentido.
Aí ele falou, não, então eu quero a ilha desconhecida, então quando ela for desconhecida, você vai dar ela pra mim, porque eu sou o rei. Não, mas aí ela não vai ter sentido, porque ela vai estar conhecida, eu quero a desconhecida. Ele falou, mas a desconhecida não existe. E aí começa uma discussão sobre o que é essa ilha desconhecida. Então, daí ele vai pro barqueiro. Aí ele discute com o barqueiro fala a mesma coisa, mas ele fala, olha, se você quiser ir, pega o navio. Aí ele entra no navio. Aí ele conhece a mulher. Aí a mulher entra no navio para acompanhar ele. Aí eles vão em busca dessa ilha. Aí ele conhece os marinheiros. Só que nesse percurso... Pode dar spoiler ou não? Não, claro, né? Você fica à vontade, o que você quiser. Fala o que você acha. Nesse percurso, o barco, ele leva como se fosse sementes para como é que chama? Para plantar, né? Quando ele chegasse na ilha desconhecida. E tem uma chuva, tem uma tempestade, e tudo, né? Os marinheiros vão embora, tudo é deixado de lado, e as sementes começam a germinar e começa a nascer uma floresta dentro do barco. E aquele barco se torna uma ilha. E ele acorda de um sonho. E aí você não sabe o que aconteceu realmente de verdade, mas a grande sacada é: a ilha desconhecida é ele mesmo. Então nós somos constantes ilhas desconhecidas. A gente nunca se conhece por inteiro. Então a nossa busca pelo desconhecido é exatamente o que nos move. Porque a gente nunca chega no conhecido. E essa obra do Saramago é uma aula sobre isso. É quase como se fosse assim... se você acha que você conhece tudo, não, você não conhece. Caminha. Porque isso é legal também. O livro fala que o importante é a caminhada, não é a chegada. Porque a chegada é sempre desconhecida. E o caminho você descobre no seu próximo passo, no seu próximo passo, no seu próximo passo. E aí você reconhece a importância das suas ações. Aí você conhece que as suas ações têm reações. E aí você começa a saber que as reações dos outros também têm sentido por causa das suas ações. Então, você se coloca num lugar de autoconhecimento, num livrinho que você lê em 15, 20 minutos. Que talvez seja um dos livros mais incríveis que eu já li na minha... E olha que eu gosto de ler. Mas esse livro eu já li inúmeras... Bom, claro, fiz a peça por um... Eu lia toda vez, né? E começava sempre assim: um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe, dá-me um barco. Começa assim. Fantástico. Não era dramaturgia. Não. É vocês que... Não, é um conto. Caramba, é o conto da Ilha Desconhecida. Que legal. Fantástico. Saramago é uma aula, né, gente? O ensaio sobre a cegueira. Vários. Né? O Saramago, você quer entrar em contato com uma literatura complexa, reflexiva, fantástica. Soco. Nossa Senhora. Normalmente soco no estômago, né? Ensaio sobre a cegueira, soco no estômago. Não, tem partes ali que não dá nem para ler direito, né? Você tem que ler e parar, ler e parar, ler e parar. Verdade. Juliano, se você pudesse escolher 3 mentores... 3? Nossa Senhora. Vivos ou mortos? Vivos ou mortos. Olha, Paulo Freire seria um. Tem um educador francês, chama Freinet. É maravilhoso o trabalho dele, pedagogia do trabalho. Quem gosta de pedagogia, estude esse autor. Esse professor. E aí ele escreveu alguns livros. Paulo Freire, bom, todo mundo conhece e sabe da sua relevância no nosso mundo. Acho que... Será? Esses donos aí, tem vários outros. Nossa, e se você pudesse lembrar de alguém, agradecer alguém que te deu um conselho, um estímulo que foi relevante, decisivo para você estar aqui hoje? Nossa Senhora! Essa pergunta não está no formulário. Não está, então. Aí você me lasca. Eu não pensei. Não, eu tenho vários para agradecer. Então, uma pessoa chama Vitor Leonardi, que é a pessoa que eu homenageio constantemente no nosso espaço e que é um grande amigo e um grande conselheiro. Né? Poeta, historiador. O filme dele acabou de ganhar o É Tudo Verdade, documentário. É um estudioso sobre o Brasil. O cara é um gênio. Né? Essa é uma pessoa que eu agradeço muito. Né? O Alexandre Matti, um professor
de história, que me deu aula de história na época da minha formação, foi um grande mentor para mim. Um grande mentor. Eu lembro as obras teatrais que ele nos dava para ler e as conversas que a gente tinha em sala de aula. Eram coisas incríveis, assim, eram momentos incríveis. Acho que essas duas Fantástico. pessoas são Muito bom. duas pessoas que vocês têm que conhecer. Estão vivos ainda. Sim, O... sim, o Mate, se eu não me engano, ele está não sei qual universidade hoje ele está coordenando. E o Vitor Leonardi, ele mora hoje em São José, ele tem em Campos Jordão e vive também em São Francisco Xavier. Legal demais. Então, olha aí, pessoal, que bonito, né? Pessoal, aí é bom a gente fazer homenagem de pessoas, né? Agradecer em vida, né? Sim. O Mate faz anos que eu não vejo. Mas o Vitor a gente viu semana passada. Então, né? depois, né, a internet também se encarrega disso, né? Então, de espalhar aí, vamos chegar neles. A né? gente faz um evento lá em São Francisco, chama Virada Cultural Vitor Leonardi. Que legal. São 3 a 4 dias de eventos. Teatro, música, dança, Que artes plásticas, demais, cinema, demais. oficina. Tudo gratuito. Demais. E aí leva o nome do famoso Que Vitão. legal. Legal demais. Pô, conta comigo na próxima. Pô, por favor. Depois vamos conversar. Exato. Vamos conversar. Bom, estamos caminhando aqui para o final. Aqui você vai levar uns brindezinhos do nosso podcast, mas antes dos brindezinhos tem 2 portinhas que tem uns papeizinhos. Eu queria que você escolhesse uma portinha, pegasse um papelzinho, abrisse o papelzinho, lesse e obedecesse, na medida do possível, obedecer o mandamento, a frase, enfim, que está em cada um desses papeizinhos aí. Vamos ver. Aqui, hein? Esse está bem dobradinho, hein, pelo jeito. Vamos ver. O que está Tem que escrito? obedecer isso aqui. Vamos ver. O que é? Ah, mas esse aqui eu já... Tá fácil esse? tá Já falou? fácil. Qual que é? Reconhecer o que mais amo fazer. Ah, Já tá óbvio. Esse tá muito fácil. Não, esse aqui foi óbvio. Esse puxa outro, que esse tá muito mamata, né? Que é o quê? Responde. Dar aula ou atuar? O que eu mais amo fazer é ministrar aulas e criar espaços culturais. Legal. E fazer com que todo mundo tenha um contato com o teatro, com a dança, com a música, com o que quer que seja. A gente Faça parte do universo artístico. poderia resumir em dar oportunidades artísticas para os demais. Acho que é isso. Para toda e qualquer pessoa. Legal. Não vou pegar esse aqui porque estava logo no começo. Tá o quê? Logo no começo. Vou pegar aqui no fundão. Pega outro, pega no fundão. Nossa, Vamos vou ver pegar o que que é. vários, quero saber todos agora. O que é isso aí? Nossa, aí virou psicodrama. O que é? Se desculpar com alguém. É psicodrama. Nossa, não, esse aqui Desculpa. eu vou pular. Não, você vai pular Esse, ó, eu já respondi um. Esse eu não posso entrar aqui, que aí eu... Adorei esse. Tinha uma lista muito grande, né? Mandaram uma mensagem de amor. E aí? Pronto. Pronto? Então bom. tá, então eu vou me desculpar mandando uma mensagem de amor. Legal. Então, vamos dar... Cadê? Qual que é essa aqui? Então, vou mandar uma mensagem de amor àquelas pessoas que fazem parte da minha vida em São Francisco Xavier, Olha que eu que tenho a bonito. minha maior gratidão e amor por vocês. Vocês sabem disso. Eu vou falar as 3 pessoas que eu tenho o maior orgulho, paixão e prazer de estar ao lado, que é a Penélope, a Tassi e a Mariana, que são pessoas incríveis. Então, esse é o meu. São minhas amigas, alunas, parceiras de trabalho. Que legal. Então, é uma mensagem de amor no mais próximo ao amor humano que existe. Bacana. E aí eu vou me desculpar com vocês, porque eu tô ficando pouco tempo lá. E eu tô tomando bronca Tá delas. sobrando, né? Porque agora eu tô tendo que segurar a bronca aqui em São Paulo. Então eu peço desculpas por vocês estarem aí trabalhando e eu tô aqui no podcast. Que legal, legal. Bom, aí você vai levar uns brindezinhos também. Tem umas balinhas aqui que eu vou abrir aqui. Tem bottom. Tá aqui, bottom aqui. Aqui tem adesivos, ó. Olha aqui só. eu peguei vários. Qual é o nome delas? Priscila. Mariana, Penélope e Tá Tassi faltando lá. aqui? Não, tá certo, ó. São Tá 3 certo? e mais tá o certo. meu ó, aqui. tem Olha aí, lá. então. Olha Aí, ó, legal. galera. Tamo Então, aqui, ó. Sempre lembradas, sempre lembradas. A balinha tem bottom também, que você fica à Posso pegar vontade essa aqui aí. e tudo? Ó. Pode, olha aí. Aqui também tem imã de geladeira. Ah, maravilha. E eu soube que você também trouxe uma lembrancinha pra gente. Eu E eu trouxe. tô curioso. Eu trouxe Que eu prefiro não saber. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu peguei essa lembrancinha pra mim. Como Aí assim? era pra mim. Pra mim, eu peguei pra mim, na vida. Ah, Aí você me falou aquilo, eu falei, cara,
não tem tudo a ver pra eu levar lá. Pô. Porque você falou uma lembrancinha, eu vou te dar aquilo que me faria bem receber. Pô, mas aí talvez seja muito pra mim, né? Não é. Porque não, você pegou pra você, Eu peguei pra e mim. aí eu vou receber o que E você pegou agora pra será você. seu. Então, Vai lá. vamos ver. Também presente a gente não deve recusar. Não. E aí é bom porque você vai colocar onde você quiser, ó. Tcharam. Olha, Shakespeare. que legal! Olha que legal! Olha que legal. Dá pra ver a carinha dele aqui do Shakespeare. A gente passou Que bonitinho, que eu e a legal. Carol Garré, a gente foi para um encontro sobre Shakespeare. Uhum. E eles estavam vendendo essa carinha do Shakespeare, maravilhosa, chama Shakespeare, como era o congresso? Não lembro agora o nome. Seminário sobre Shakespeare. Aqui no Brasil? Em Porto Alegre. Foi semana passada ou retrasada. E aí eu comprei pra mim o Shakespearezinho. Aí você falou, eu falei, não, vou levar uma coisa que me representaria, assim, que eu ficaria feliz de você caminhar Adorei. com ele. Adorei. Bom, daqui a pouco a gente pega as balinhas aqui para você levar para eles. Para finalizar, Juliano, eu queria que você olhasse para essa câmera de novo e desse uma dica, um conselho, fizesse uma observação para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre as possibilidades da vida. A gente que acredita aqui que tudo é possível, né? Pra lá? Para lá. Bom, eu não sou a melhor pessoa para dar conselhos, assim. Mas eu acho que o que eu posso dizer é... Acho que o que eu falei agora sobre a Ilha Desconhecida, né? Busquem aquilo que está dentro de você, que ainda é desconhecido e que talvez será sempre desconhecido, mas que te move, que te caminha, que faz caminhar, né? Às vezes a gente tem aquela dúvida se vale a pena continuar em busca de algo que muitas pessoas às vezes vão dizer pra gente que não vale a pena. Mas a pergunta é, vale a pena pra você? Quantas vezes eu não ouvi frases do tipo, não vai dar certo? Por que você está fazendo isso? Aí a gente reflete e percebe, mas é a caminhada que eu quero fazer? É. Então, caminha. Claro que vai ser difícil, claro que vai ter vários obstáculos. E a gente vai ter que lidar com esses obstáculos para que essa caminhada seja potente e transformadora. Acho que é isso. Se eu pudesse dar uma dica, seria essa. Demais. Fantástico, Juliano. Gostei demais do papo inteiro. Pessoal, conversei com o Juliano Baroni, um rapaz apaixonado pela arte, não só na representação, mas na expansão, na transmissão da arte, para que todo mundo possa vivenciá-la, vamos dizer assim. Não é nem vivenciar de todo jeito, vivendo dela ou não, mas vivenciando a arte em todas as suas formas. Adorei. Eu sou Karim Feres, aqui no comando do Tudo é Possível Podcast. Nos sigam nas redes sociais, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque às vezes vai chegar numa pessoa que vai até te dar um retorno e falar, eu precisava ouvir isso aqui, que coisa linda, que palavras lindas. Aliás, né, finalizou com a busca da Ilha Desconhecida. Se nossos episódios tivessem nome, o nome desse aqui seria Em Busca da Ilha Desconhecida. Exato. Fantástico. Juliano, mais uma vez, obrigado. Obrigadão. Adorei. Quer deixar suas redes sociais, alguma coisa assim? As redes sociais aqui de São Paulo é @nca.sp, que é a minha escola aqui em São Paulo. E em São Francisco é @proj.colibri. E a minha produtora cultural é o @Núcleo Educato, com THO no fim. Eu não tenho redes sociais pessoais. Então fica dos nossos espaços. Fantástico. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueçam, verifique se você está inscrito no canal. Inscrever, ativa o sininho e compartilha com o maior número de pessoas possível, porque nós aqui acreditamos que tudo é possível e a gente quer servir a vocês que estão desse outro lado daí. Então, bora ser feliz e abraço para todo mundo e até o próximo programa. Valeu, pessoal!